Boa noite a todas, todos, todes. Bem-vindos a mais um webinar, nosso terceiro webinar. Dessa vez para a gente falar sobre diversidade geracional. Eu desejo a todos um ótimo encontro. Vou passar a palavra para a Isabel, para que ela possa dar início. Obrigada, Genaro. Boa noite, queridos companheiros, convidada. Isso também? Não, Eu já vejo a presença do governador Flávio, das representantes do Rotaract também, dos companheiros rotarianos, só não visualizo o Interact presente. Alguém do Interact? A RDI do 4751 acabou de enviar mensagem que está com um probleminha de saúde, está seguindo para o hospital. Então, a Eduarda não estará com a gente. Tem outros representantes aqui do Interact? Alguém visualiza? Não, Anderson. Ai, que pena. Eu não sei o nome das pessoas, mas aparentemente não. Nada no chat, né? Eu estou de celular também, não visualizo bem. Mas talvez, de repente, durante as audiodescrições que vocês forem fazendo, talvez aconteça das pessoas se apresentarem como interactianos. Então, vamos lá. Eu sou Isabel Costa, eu estou ajudando a Beth aqui presente nessa organização, né, Beth? Eu sou associada ao Rotary Clube de Teresópolis, sou uma mulher morena, uso óculos, cabelo curto, olhos castanhos também. Acho que é a segunda vez que eu faço uma audiodescrição, então tenho dificuldades. Sou mãe de 2 filhos e vamos lá. Como é que eu posso... Beth, você quer se apresentar antes de eu passar a palavra para o governador Flávio? Sim. Eu sou Elizabeth, aqui do estado de Goiás, de Bela Vista, Goiás, associada representativa do Rotary Clube do distrito 4770. Sou morena, cabelos médio escuros, meio marronzado. Uso óculos, tenho 2 filhas e hoje estaremos, dando início, à nossa webinar e pedir a todos a compreensão, porque hoje também sim é a minha primeira vez, apresentando, participando. Confesso que não é que a gente fica com vergonha, a gente fica com medo, de não falar o que é preciso. Mas eu tenho certeza que meus companheiros vão estar aí também dando maior força. Obrigada. Obrigada, Beth. Então, a ideia de trazer essa conversa sobre relação intergeracional do Rotary, de uma necessidade da Comissão DEI, já percebida, aqui pelo distrito, e também como um dos itens apontados, na Comissão de Educação e Pesquisa, que o Genaro aqui presente é o coordenador, como item necessário demais para a gente trazer a discussões, a problematizar mesmo, para ver se a gente consegue melhorar essa relação, das gerações da família rotária. A nossa presidente do Rotary Internacional, Jennifer Jones, ela já coloca como uma questão estratégica trazer tanto aumentar o número de mulheres, como aumentar o número de associados com menos de 40 anos. É um item levantado. Então, por que isso é importante? Para responder essa questão para ajudar a gente a começar essa discussão sobre isso, eu convidei o governador Flávio, do Distrito 4751. Ele foi o governador que, junto com o atual governador do 4751, o Anderson, que eu acredito que esteja presente também na sala, eles... Na gestão do Flávio, ele plantou a semente. Ele falou, preciso de uma comissão distrital de DEI. A gente tem que formar essa comissão. Então, foi
na gestão dele 2021 que a gente começou. E, Flávio, a gente pensar nessa relação. Eu acho que você pode iniciar o nosso bate-papo falando sobre isso. Por que da importância? Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou um fã da Comissão DEI, que para o Rotary Internacional é uma novidade, mas na vida de cada um de vocês, de cada um de nós, não é novidade. Porque muitos de nós fazemos parte de diversas minorias. Eu, por exemplo, sou uma mistura de várias etnias e de várias culturas. Meu avô é polaco, casou com uma italiana, ela era filha de uma espanhola, de um árabe, eu casei com uma belga, nós temos 4 filhos com a minha esposa, e o último, a gente queria que seja brasileiro, então vimos aqui no Brasil para que ele seja brasileiro. Então, questões culturais, linguísticas, étnicas e formas de se comportar, eu sempre fui um pouco diferente às pessoas que me rodearam. Eu resido aqui no Brasil há 35 anos, nasci em Mendoza, na Argentina, e com essa diversidade cultural, e como descendente também de indígenas, Mapuche, que são os que estão na Patagônia e no sul da Argentina, eu sempre tive muita consciência dessa diversidade. Muitas das pessoas que estão aqui presentes, que conheço, também têm motivos para se sentirem diversos. E dentro do Rotary, que é o que nos une neste momento, neste seminário, a gente tem grandes desafios com respeito à inclusão e, principalmente, eu acho que o maior de todos os desafios é a inclusão em termos de gerações, que é onde temos mais dificuldades. Hoje em dia, a gente tem que progredir enormemente em todos os tipos de diversidades que precisamos aceitar, seja de gênero, seja de capacidades físicas ou intelectuais, seja de origens e étnicos. Mas a que mais nos apresenta desafios e que a gente conseguindo encontrar os mecanismos de unir mais as duas gerações, vamos dizer, os jovens e os mais idosos, a gente vai transformar o Rotary e, como consequência, acredito eu, todos os outros tipos de diversidade serão facilmente abraçados. Quando criamos esta comissão no nosso distrito, foi já em abril de 2021, nós começamos, não, perdão, abril de 2021, né, Isabel? A gente começou a percorrer um caminho e ir descobrindo também muitos detalhes. Felizmente, a gente soube convidar dentro da comissão pessoas brilhantes que abriram nossos horizontes, que ampliaram nossos conhecimentos. E eu queria compartilhar com vocês 2 experiências para a gente poder refletir e, a partir de lá, eventualmente, dialogar sobre como podemos juntos vencer essa dificuldade de aproximar as gerações. Quando eu tenho uma empresa, eu resido em Búzios, no Rio de Janeiro, e a gente recebe muitíssimas pessoas idosas, então eu chamei uma gerontologista para poder treinar os meus funcionários a tratar com pessoas idosas. Aprendimos também a tratar com pessoas que tinham algum grau de problema de mobilidade. Então, a gente passou um mês treinando as pessoas. Dos treinamentos que dávamos era colocar uma máscara de mergulho totalmente envasada e mandamos para eles fazer compras no mercadinho da esquina. A maioria teve muitíssimas dificuldades, alguns caíram, outros chegavam nas lojas, não conseguiam comprar. Esse é o tipo de dificuldades que enfrentam as pessoas idosas, por exemplo, quando têm dificuldades de visão. Outro tipo de dificuldade é a audição. Então, a gente colocou, a pessoa que treinava a equipe, né, colocou uns objetos que impediam a audição correta, e eles também tiveram muitas dificuldades, precisaram pedir ajuda. Mandamos outros funcionários pegar uma van, que é o meio de transporte aqui na cidade, e ir até a praça, por exemplo, até a prefeitura. A maioria se perdeu
a maioria não encontrou os caminhos, enfim. Eles viveram na pele as dificuldades que um idoso tem. Dentro do Rotary, eu acredito que a maioria das dificuldades que nós enfrentamos com as pessoas mais idosas não são de índole física ou de índole de mobilidade, audição, visual. A gente tem, principalmente, uma postura frente a como fazer o Rotary. Aqui a pessoa idosa, o rotariano que tem 30, 40, 50 anos de Rotary, acha que o Rotary, muitas vezes acha que o Rotary parou naquela época que ele viveu o Rotary, ou que ela viveu o Rotary. E quando vocês veem estes últimos 2 anos, o Rotary evoluiu imensamente. Mudou tanto que até eu, como eu fui governador ano passado, até eu tive dificuldades para acompanhar todas essas mudanças. Por isso que foi muito bom ter equipes dinâmicas e equipes que estão bem antenadas e conectadas com as outras pessoas. A tolerância e a compaixão são 2 coisas que eu percebi dentro do meu próprio clube e dentro do distrito, quando visitava os clubes e podia tentar ajudá-los a resolver esse tipo de atritos, conflitos que muitas vezes surgem pela diferença de idade. São ferramentas muito úteis. Então, isso aí é uma coisa que eu percebi que podia ajudar muito aos nossos rotarianos, sejam jovens, sejam mais idosos, a se entenderem bem. Com Tamires, que está aqui conosco, né, Tamires? Nós tivemos um evento onde tinham chamado para fazer uma palestra em Rotary, uma pessoa que, obviamente, não compartilhava os valores que os jovens compartilham, era uma ex-ministro, acredito que lembra, Tamires? E isso criou uma verdadeira revolta dentro dos jovens, que ameaçavam uma secessão, ou seja, quase 800 jovens queriam sair de Rotaract por causa desse evento. Eu acredito que foi para mim uma honra poder estar próximo de Tamires e sabendo que ele é uma pessoa muito respeitada e uma verdadeira líder dentro dos grupos de jovens de Rotary no Brasil, e próximo do diretor de Rotary Internacional, Júlio Santisteban, e consegui promover um momento de encontro, de diálogo, e acredito que isso permitiu ouvir e entender claramente o que os jovens precisavam, que os sinais que nós precisamos dar como pessoas mais idosas ou dentro de Rotary para rotaractianos, e que eles não estavam encontrando. E esses momentos de diálogo também faltam. Então, eu acredito, assim, para lançarmos a discussão, é muito importante ver que os jovens são extremamente dinâmicos, as decisões se tomam muito rápidas, uma coisa que as pessoas mais idosas não têm essa mesma velocidade. Os jovens não têm nenhum inconveniente em falar claramente o que pensam. As pessoas mais idosas temos, às vezes, dificuldades em abrir nossas agendas com transparência, nossos objetivos com transparência, e isso dificulta os diálogos. Enfim, temos bastantes diferenças que precisamos identificar e precisamos decidir trabalhar nelas para nos aproximar. Então, acredito eu que hoje podemos iniciar desta forma um diálogo, identificar diversos itens que precisamos aprimorar e que são pontes para nos unir, né? A principal ponte para nos unir é o nosso altruísmo. Nós queremos e amamos o próximo e queremos ajudá-los, todos. A forma é diferente. O ritmo é diferente. Então, aí é onde precisamos também ter tolerância. Quando nós precisamos ser tolerados, precisamos também que os outros nos tolerem, mas também precisamos abrir nossos corações para aceitar diversas formas de fazer Rotary. E aí, então, eu acho que surge essa grande riqueza que nos traz o Rotary, com essa obrigação de termos diversidade. E antigamente a diversidade se limitava às classificações de profissões, lembram? Hoje em dia a diversidade, felizmente, é compreendida como muito mais ampla. E hoje nós estamos entendendo cada vez mais através destes seminários, e estamos também incorporando pessoas de altíssimo nível, com experiência, com vivências muito ricas, como vocês que estão aqui presentes hoje, para permitir que a gente evolua como rotarianos, rotaractianos e interactianos.
Muito obrigado. Obrigada, governador Flávio. Você foi preciso nos 10 minutos. Olha que eu tinha avisado no privado e nem falei aqui que você teria 10 minutinhos para levantar a questão. Obrigada, foi ótimo. Só ilustrando também, eu tenho só 5 anos como rotariana, né? E eu lembro do exato momento em que eu comecei a ter contato com o Rotaract aqui do distrito, que foi uma abertura de horizontes rotários. A Miri está aqui presente. E, assim, eu lembro que eu não vou lembrar quem foi que falou na época, mas falava sobre a necessidade de um intercâmbio dentro da família rotária, que seria genial a ideia do Rotaract, passar um tempo como com rotarianos passarem tempo com rotaractianos, essa fluidez, né, dentro da família rotária. Eu achei aquilo o máximo. E você, às vezes, você escuta e não dá muita importância, mas como que enriquece? É uma brincadeira, foi uma brincadeira o intercâmbio entre a família rotária. Mas como que abriu realmente, como que levantou questões que eu como recém-chegada, não pensava ainda e abriu um leque maravilhoso. Né? Eu acho que a Luana, que a Beth está trazendo para falar um pouquinho sobre essa comunicação que o Flávio levantou, vai clarear mais ainda essa questão, né, Beth? Sim, com certeza. Então, como eu já havia me apresentado, né? Sou Elizabeth, e gostaria de passar a palavra para a minha convidada, a nossa convidada de hoje, a Luana Arantes, psicóloga também na área de trânsito, também, né? Onde também abrange, né? Vários comportamentos, né? Dos jovens também. E creio eu que o que ela vai trazer para nós essa noite vai ser de suma importância para o nosso conhecimento. Então, é com você, Luana. Tem apenas 10 minutos. Obrigada. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada. Estão todos me ouvindo? Sim. Sim, sim. Então, eu sou a Luana, sou psicóloga. Eu trabalho muito, né, como eu disse para a Elizabeth e para a Isabel, com comunicação. Quando elas me convidaram para estar aqui, né, eu já pensei nesse termo de comunicação, porque entre as gerações, vocês estão trabalhando a diversidade, né, entre as gerações, ou seja, a união das gerações, principalmente dos jovens com os idosos. E essa geração, essa diversidade de gerações, ela pode ser positiva. Até me foi feita uma pergunta, né, norteadora, se nessas interações haveria perdas e ganhos ou somente ganhos. Como todas as interações, elas podem ter perdas e ganhos. Vai depender da qualidade da interação, né, de como essa interação é feita. E para isso, a comunicação é essencial. A comunicação, ela precisa ser feita de forma assertiva, né? De forma de que os outros compreendam, as pessoas se sintam acolhidas, se sintam parte, né? Porque quando a gente procura um grupo, vamos pensar no Rotary, né? O Rotary é um grupo de pessoas, né, envolvidas em um propósito e que se uniram ali por se identificarem de alguma forma com aquele propósito, com as outras pessoas. Sem essa identificação, seria impossível, né, as pessoas se relacionarem. E quando elas se relacionam, o que uma pessoa busca? Ela busca pertencer. Tem um sentimento que todos nós temos, que é o sentimento de pertencimento. Por isso que a gente busca muito grupo, né? A gente quer estar em comunidade. Até quem se isola, hoje em dia, a gente vê. Seu microfone fechou, Luana. Voltou? Agora, voltou. Apareceu aqui para mim mesmo, vocês ouviram? Eu vou começar aqui falando um pouco, resumindo de novo. Então, assim, a comunicação entre esses grupos, né? Ela é muito importante, porque é ela que vai dar a base ali da relação, como que vai ser a relação. Existem diferentes formas de comunicação, né? Ela pode ser uma comunicação que aproxima,
eu falo que é uma comunicação que cria uma ponte, né, que leva a pessoa para o outro lado, ou ela pode ser uma comunicação que cria um muro ali. E criou um muro, acabou a relação. E aí é onde há as perdas. E esse grupo de jovens e pessoas da terceira idade, eles têm algo em comum, que é o pensamento, e que, na verdade, é o que afasta eles, muitas vezes, que é o pensamento rígido, né? Já viu que o jovem, quando ele começa ali a crescer, ele já acha que sabe tudo do mundo. Com a pequena experiência que ele tem ali, ele já sabe tudo. O pensamento dele é muito rígido, com ele é tudo ou nada. Nunca vai acontecer nada com ele, com as outras pessoas acontece. Até por isso que os jovens se colocam muito em perigo, em risco, né? Nunca vai acontecer nada ali. E o idoso, ele já tem aquele pensamento rígido também de que ele sabe tudo, né? Pela experiência, baseado na experiência. E às vezes, não todos os idosos, né? A gente pode generalizar, mas é uma questão particular. Eu estou trazendo aqui para vocês aspectos do desenvolvimento de cada um que a gente tem que levar em consideração para não ter essas perdas, né? Para ter mais ganhos nessa interação. Porque quando a gente pensa em interação ali, de juntar as pessoas, a gente só quer ver ganhos, né? Quer que elas se socializam, que sintam parte ali, que seja algo ali realmente produtivo. Mas a gente precisa levar em consideração pontos que podem ali não darem muito certo. Então, aí começa por isso. Muitas vezes a comunicação entre esse público é difícil por isso, porque o pensamento deles tem essa proximidade de ser rígido. E também tem uma questão. A gente vê crianças com idosos, é totalmente mais fácil, né? Vocês podem ver, crianças e idosos interagem bem melhor do que jovens com idosos, porque também tem aquela questão psicológica de que o jovem, ele vê o idoso como algo que ele não quer ser. O jovem, como eu disse, ele tem um pensamento de que ele nunca vai acontecer nada com ele, então a velhice não vai acontecer para ele. Então, é algo que ele não quer, ele vê algo distante da realidade dele, ele não quer entrar em contato com aquilo. E o idoso, ele já vê o jovem como alguém que tem um vigor, alguém que ele foi e que muitas vezes ele tem saudade, mas que às vezes está cometendo, e o idoso já passou por isso, né? A gente já passou por isso, de ser adolescente, a gente vê os adolescentes ali cometendo alguns erros que a gente quer que eles nos ouçam, né? Que eles mudem ali, que eles retrocedam ali em suas condutas, porque a gente já tem experiência. Eu falo a gente, porque até os adultos jovens também, igual eu que atendo muito adolescente, eu vejo muitos pais ali, famílias tentando fazer com que os jovens tenham uma visão diferente, mas que é necessária naquele momento. Então, esses aspectos do desenvolvimento é muito importante a gente levar em consideração na hora de se comunicar. Existe uma comunicação que ela é muito importante. Eu conheci essa comunicação, eu posso dizer, eu vou até recomendar aqui para vocês, é a comunicação não violenta, CNV, não sei se vocês já ouviram falar. Foi criado por um psicólogo, o Marshall Rosenberg, e essa forma de comunicação era usada ali em conflitos de guerras mesmo, ali, né, de um país contra o outro, tribos. E o que ele observou nessa comunicação? Que a comunicação, ela, na verdade, tem que ser empática, né? Tem que considerar igual o Flávio, né, deu o exemplo, né, de colocar os jovens ali no lugar dos idosos para ver suas limitações, né, e os idosos também se colocarem no lugar dos jovens. Isso é muito importante, gera empatia. E é em termos também de atender às necessidades dos outros, né? Os jovens, quando eles vão para um grupo, o que eles estão buscando? Eles estão buscando uma identidade, construir uma identidade. Ali da adolescência até a idade, chegar à idade adulta, o adolescente ele busca muito, né, a sua identidade. Ele precisa saber quem é ele no mundo, qual o lugar dele no mundo. Então, ele vai, muitas vezes, o pensamento rígido dele ali é marcando território, né? Não é por maldade, não é por rebeldia, a gente tem a mania de dizer, né, aborrecente ali, que é onde eles são bem questionadores, mas é marcando a sua independência. E o idoso, quando ele vai para um grupo, muitas vezes ele está buscando um novo significado para a sua vida, uma socialização, um pertencimento também.
Então, levar em conta essas necessidades faz toda a diferença. A gente observar que a comunicação ela tem que ser em termos de necessidade. Qual a necessidade que vai ser atendida? Qual a necessidade que o idoso precisa? Ele precisa se sentir parte ali daquele momento, ainda mais agora, né? O mundo está muito tecnológico, está avançando muito rápido, e tem essa característica de que os jovens acham que os idosos vão muito devagar, os idosos acham que os jovens vão muito rápido. Então, se a gente unir essas diferenças, né, e observar ali o que cada um pode ajudar, vai dar certo. E comunicando isso, tudo passando pela forma de comunicar, eu achei muito interessante a audiodescrição. Eu nunca fiz, né? Nunca fiz essa audiodescrição e hoje eu vi vocês fazendo, eu já tinha visto uma outra pessoa fazendo também, achei muito interessante para incluir todo mundo, porque comunicação é uma coisa que a gente não acha que é básico, né? A gente não se dedica muito e é onde tem os principais problemas do mundo. Agora mesmo a gente pode ver, né, o cenário que a gente está vivenciando agora, em época política, o quanto que a comunicação tem sido prejudicial, né? As pessoas estão por trás das telas ali falando o que querem e os jovens eles têm muito isso, né, de falarem o que pensam, aquela expressão a liberdade de expressão, ela não é falta de respeito, né? Ela precisa ser uma comunicação assertiva, mas ultimamente tem sido utilizado como para desrespeitar as pessoas, né? A gente tem visto muito isso. E então é preciso muito se atentar a essa comunicação. A principal coisa que eu acredito que deve se trabalhar antes de qualquer coisa, antes de formar qualquer coisa, uma empresa, uma comunidade, um grupo, uma atividade, é se atentar de que forma que vai se dar a comunicação ali, como que a gente vai mediar essas relações ali, né, para que um respeite o outro, respeite o limite do outro, e para que isso seja só ganhos mesmo. E é possível ter mais ganhos, né, uma relação essa, uma dessa diversidade, colocar essas pessoas juntas ali para conversarem. O intuito é que se tenha mais ganhos mesmo, que um aprenda com o outro, porque na verdade não é assim, não é o idoso que sabe de tudo e nem o jovem, muito menos. Todos têm como aprender. Como eu disse, a tecnologia está muito, né? O mundo está muito tecnológico. Os idosos às vezes têm dificuldade de acompanhar e os jovens podem ajudar nesse ponto. Já as experiências ali, os idosos podem, né, colaborar ali com a experiência, eles já sabem caminhos que deram errado, caminhos que não funcionaram ali, né, em algumas situações, então eles podem orientar os jovens. Eu acho que é isso, né? Não sei se já deu o meu tempo, eu queria passar para vocês, eu passo a palavra. Obrigada, Luana. Eu acho que a gente pode fazer uma abertura aqui, para saber se alguém quer fazer algum comentário, tanto da questão levantada pelo Flávio, da questão, como pela Luana. Eu quero, posso? Por favor, Anderson. Boa noite a vocês, então, mais uma vez. Meu nome é Anderson Zerves, eu sou um homem branco, cisgênero, eu estou usando do óculos de grau, em formato redondo, com uma camiseta do Rotaract, em que uma parte delas tem o final ACT, com as bandeiras das cores do arco-íris. Também estou usando um colete com os pins de Rotary, que me identificam como associado ao Rotary International, e ao fundo, um fundo azul, com o símbolo do Rotary International e do Comitê Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil. Eu queria dizer da minha satisfação de, mais uma vez, estar aqui participando de um webinário, dar os parabéns para o Eixo de Educação, né? Saudar as autoridades e também aos convidados e visitantes que estão aqui voluntariamente, trazendo conhecimento e as suas experiências para a gente aprender juntos, né? Cada vez mais a gente consegue entender e perceber o quanto cada um de nós
está em um lugar diferente nessa jornada de aprendizado da diversidade, equidade e inclusão. Cada um de nós está numa cultura, num lugar, numa cidade, e cada um de nós tem uma visão do que significam as coisas, né? Eu gostei muito da fala da doutora Luana em dizer que a comunicação pode se tornar um elo, mas também pode se tornar uma barreira, né? Então, isso é extremamente importante que a gente entenda o que significa empatia e que a gente cada vez mais exercite isso do se colocar no lugar do outro, porque a gente muitas vezes pode estar verbalizando, agindo, nem só verbalizando, mas também transmitindo, né, fazendo ações que agridem outras pessoas Demora de... Eu peço para botar, né? De outros grupos, grupos esses que enfrentam ou enfrentaram muitas barreiras, né? E diariamente vem sofrendo represálias, vem sofrendo agressões, microagressões, vem sofrendo falas mentirosas, né? Vem sofrendo fake news, vem sofrendo coisas que não são verdades, né? E a gente sabe que, pela perspectiva das pessoas com mais idade, né, como foi dito, pela experiência das pessoas com mais idade, elas já passaram por muitas coisas durante a sua vida, assim como Rotary, né, que tem 117 anos, e aprenderam a entender qual é o seu potencial de tomar as suas decisões, qual é o seu potencial de ter as suas perspectivas e de tomar as suas decisões. E os jovens têm o seu ímpeto. Mas eu acho que tem uma coisa dentro de Rotary que não que é única e que, para ser um rotariano, um rotaractiano ou um interactiano, não muda. É a integridade, né? E é o caráter. Isso é uma coisa que não muda. E é por isso que muitas vezes, governador Flávio, os jovens muitas vezes questionam, né? Ou se levantam contra algumas situações as quais o senhor citou naquele episódio lamentável, né? Eu nem quero repetir, né? De uma situação que o senhor teve que lidar aí no seu distrito, mas tenho certeza que não foi só no seu distrito, foram em vários distritos, né? Com uma pessoa desmoralizada que levanta fake news. O Rotary não é essa instituição que defende, o Rotary defende integridade, defende né, as coisas que são a verdade. E Tamires, eu queria te ouvir. Eu queria te ouvir também da perspectiva da juventude. É isso que eu queria saber. Como é que os jovens estão vendo essa conversa de diversidade, equidade e inclusão? A gente sempre aprende muito com os jovens. Olá, boa noite. Boa noite, companheiros. É um prazer estar aqui com vocês. Vim aqui participar desse webinar. Só um minuto. Tirando o eco aqui do meu ponto eletrônico. Vim participar com vocês desse webinar com muita felicidade. E quando a Isabel me convidou, me chamo Tamires Andrade, associada ao Rotaract Clube de Rio das Ostras, atualmente vice-RDR e vice-representante distrital do Distrito 4.751, e serei a representante distrital da próxima gestão, sou representante eleita. Sou uma mulher negra
uso óculos, óculos retangular, na cor branca, cabelos curtos, olhos castanhos e com a blusa do Rotaract, com muita vontade de compartilhar experiências e aprender com vocês hoje. Então, apresentação feita. Com muita felicidade, estou aqui a pedido da Isabel. Saúdo também o governador Flávio. E falar sobre esse tema é algo que, respondendo diretamente ao Anderson, se fosse há algum tempo atrás, Anderson, eu teria uma resistência imensa para poder falar. Porque, como você bem mencionou, a juventude é reativa, porque é a juventude quer tudo para ontem. A gente não quer para amanhã. Então, se é me solicitado algo, eu quero fazer para ontem. Então, por diversas vezes, eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, estou ligada no 220 e não tenho tanta paciência com algumas questões. Ou melhor, não tinha. Eu busco trabalhar isso, o Rotaract me transformou em outra pessoa. Tenho o mesmo tempo de associação da Isabel. E a cada ano que passa, parece que somaram-se 10 na minha vida. Não, não entendo de uma forma negativa, muito pelo contrário. Mas eu aprendo e eu me torno um ser humano cada vez melhor, através dessa instituição incrível. E eu sempre digo para as pessoas que, quando eu encontrei o Rotary, na verdade, quando o Rotary me encontrou, é como se tudo tivesse clareado e fizesse sentido. Porque eu sempre dizia desde pequena que eu queria fazer parte de uma instituição que fizesse diferença na vida das pessoas. Desde criança eu sonhava com isso. E quando eu encontrei o Rotary, através de um projeto, e me associei ao meu primeiro clube, tudo para mim fez sentido. Eu falei, é nesse lugar que eu preciso estar, é aqui que eu preciso estar para oferecer oportunidades para as pessoas e para me oportunizar. E essas oportunidades, elas aconteceram de diversas formas, elas vêm acontecendo até hoje, e aconteceram até 40 minutos atrás, antes de eu entrar nessa reunião. O governador Flávio está aqui presente, sabe muito bem do que eu vou falar. Tenho a felicidade de estar à frente do Projeto M, Projeto Escola de Mulheres Empreendedoras. É o projeto do Distrito 4.751, que eu tenho um orgulho imenso, imenso, de liderar e ser liderada também. Nós somos uma equipe que trabalha em prol do empoderamento feminino, através do empreendedorismo, e foi uma ideia que partiu em conjunto na última gestão com o governador Flávio. A gente pensou em que forma, para atender, claro, as expectativas do programa de empoderamento de meninas do Checar Meta na última gestão, como a gente poderia fazer isso no distrito. Lançamos a ideia no ano passado, foi um sucesso, replicamos esse ano. Basicamente, o M funciona assim. São mulheres que assistem a conteúdos online pelo YouTube, mulheres de diferentes idades. Ano passado a gente teve um recorte, esse ano a gente está com outro recorte, mulheres de 14 a 40, e a ideia é sempre ampliar para a gente oferecer mais oportunidades. Essas mulheres, elas assistem aos treinamentos, às palestras, adquirem esse conteúdo tudo totalmente gratuito. Ao final, elas vão somando pontos ao cumprirem atividades relacionadas às palestras, e elas recebem também R$ 1.000, cada uma delas, as 10 mulheres vencedoras, R$ 1.000, como premiação. Elas recebem para comprar os produtos que elas precisam para os negócios. E vai muito além disso, é um resumo muito bem resumido. Somos uma equipe de mais de 20 pessoas. E por que eu cito o M? Poderia citar qualquer outro tipo de projeto. Porque além dele estar presente na minha vida, eu respirar esse projeto o tempo inteiro, ele é um projeto que combate justamente essa barreira geracional. Porque é uma coisa que eu não falei, mas para mim é o mais importante. Nós somos uma equipe mista de Rotary, Rotaract e Interact. Então, nós temos integrantes de ambos, de todos eles, a gente participa junto. Nós participamos de reuniões todas as semanas, a gente está junto, se respeitando, trocando ideias, agregando conhecimento. E é uma equipe muito unida que aprendeu a respeitar a reatividade dos jovens, aprendeu a ter paciência com os mais velhos. E, além de tudo, tem essa empatia que você mencionou, Anderson. Então, só para finalizar, essa era a palavra também que eu iria trazer, que é a empatia. Muitas vezes, pessoal, a gente olha para fora do Rotary
para tentar entender o que a gente pode fazer pela nossa comunidade. E a gente esquece de olhar bem aqui para dentro. É onde a gente precisa ser feliz, onde a gente precisa ter sucesso primeiro. Porque se a gente não consegue se respeitar, ter empatia um pelo outro, seja pro rotariano, pro rotaractiano, mas pelo ser humano, se a gente não consegue conviver minimamente bem, a gente não vai conseguir oferecer o nosso melhor para quem está lá fora. Então, esse é o apelo que eu deixo. Deixo o exemplo do M, mas tenho certeza que existem inúmeros por aí, pelo Brasil. Mas é um projeto que me fez crescer muito como pessoa. Então, a Isabel também é da equipe. Agradeço muito, Bel, pelas trocas, pelas inúmeras conversas que me fazem amadurecer. Então, fico muito feliz de estar participando aqui. Com certeza, estou muito aberta a aprender com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Tamires. Maravilhosa. E eu botei aqui uma boneca. Errei no emoji aqui, mas eu estou sempre rindo para você, não tem problema não. Aqui, Tamires, deixa eu aproveitar que você está com a palavra. Como é que você, pelo que eu entendi, você considera um projeto integrando os 3 grupos da família rotária como uma maneira de estar fortalecendo essa relação, é isso? Você já praticou e vê dessa maneira? Sim, quando o governador Flávio lançou essa ideia, no início eu achei loucura, gente. Falei, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. O que ele está querendo fazer? Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Mas uma coisa que eu dizia sempre, acho que eu falei até para você uma vez, Bel, é que eu nunca tive tanto contato com o rotariano. Eu achava uma realidade muito distante, sabe? A não ser o Rotary Padrinho. Só que o Rotary Padrinho a gente já tem aquele carinho, já tem aquela relação por estar com a gente sempre. Mas se não fosse o M, não teria aberto meu leque de possibilidades e eu não teria tido contato diretamente com membros da equipe, quanto indiretamente, porque eu tive acesso também a clubes que patrocinam o M, a presidentes, a imagem pública do clube, porque me manda o logo. Então, a gente está sempre em contato, a gente estimulou esse contato através do projeto. Então, para mim, é um caminho muito viável, sim. Tá. A Eduarda, que é a RDI, que não está aqui com a gente, ela mandou para mim, quando eu pedi para ela pensar sobre isso, ela disse que já fez, numa reunião com o Clube Padrinho de Teresópolis, a proposta de, porque eu perguntei para ela como fortalecer e como aproximar mais essas gerações para você, como é que você... E ela falou que ela já, numa das reuniões, ela já propôs ao Clube Padrinho criar um grupo de WhatsApp da família de Teresópolis, que seria o Rotary e o Interact, que foi aceito na reunião, mas que ainda não aconteceu. Aí eu ia justamente levantar essa reflexão aqui, por que não aconteceu, né? Como é que nós, rotarianos e de clubes patrocinadores e padrinhos de Interact, de Rotaract, como que, aproveitando esse exemplo que ela deixou, como que poderíamos melhorar isso e realmente fortalecer essa relação com uma ideia como essa, por exemplo, que ela deu, de um simples grupo de WhatsApp. Pois não, governador? A gente falou das dinâmicas em diversas velocidades, diferentes velocidades. Eu acho que o ideal era empoderar ela, Eduarda, para que ela mesma crie o grupo e já estaria criado na hora que foi autorizado. Isso já teria acontecido. Então, isso são o tipo de coisas que nós aprendemos, né, Tamires e todos os queridos companheiros e companheiras que estamos aqui participando. Eles têm essa velocidade e isso é um ponto muito forte. A gente precisa aproveitar disso. E quando acontece, a gente que é mais idoso, às vezes, nós temos o compromisso de acompanhar, temos o compromisso de participar. E então isso nos eleva. Eu acho que isso teria sido assim, a forma mais fácil de poder executar essa ação. Porque a gente é muito formal dentro do Rotary, os jovens são formais também, mas são muito mais ágeis. Sim. Perfeito. Mais alguém? Outra sugestão de como aproximar, de como fortalecer essa relação? Eu não sei se Silvia. Vai lá, Silvia. Pronto. Eu sou Silvia Lopes, do Distrito 4500,
Já faço parte há mais de 25 anos do Rotary, tenho 75 anos, e parabéns a Tamires, gostei demais, acho, respeitando aí demais sua diversidade e sua abertura para a interação. O nosso clube está com 56% de mulheres, e eu coloquei eu tenho 3 filhos e 10 netos, e coloquei a neta mais velha essa semana passada para entrar no Rotary, ela com 29 anos. Então, eu acho que a gente tem que começar daí, a botar nossa família no meio. Aí, meu marido há mais de 30 anos, 40 anos de Rotary, entendeu? Cadeirante, e quer dizer que é mais uma inclusão para a gente fazer, entendeu? Nós temos, inclusive, banco de cadeiras de rodas no nosso Rotary, e estamos fazendo tudo para fazer. Nós temos desse 29 anos até os 75, que eu sou a mais velha. Então, essa interação e essa participação, e eu quis participar porque Tamires disse uma coisa que acontece comigo. Eu não sou de ficar parada, me dá agonia ficar vendo as coisas sem ação. Eu acho que 1 ano é muito pouco tempo, e de fato, no Rotary não é 1 ano. A gente tem que ver que agora, até dezembro, janeiro, você faz alguma coisa, depois entra recesso, vem Carnaval, vem Semana Santa, e em março você tem que mostrar para o RI o que é que você fez. Então, nós temos 7 meses, 8 meses de Rotary, essa é que é a realidade. Temos agora uma governadora, Alexina Santos, que é do nosso Rotary, e tem se destacado, é uma pessoa maravilhosa, muito para dentro e muito para frente, e foi colocada, inclusive, por meu marido, entendeu? Que botou mais de 70 pessoas no Rotary ao longo da vida. Então, acho que é por aí, a gente tem que modernizar, a idade não é limite para coisa nenhuma. A gente tem que entender, tem jovem morto dentro das calças, vamos dizer assim, que não tem coragem para nada, e tem idoso que está com muito mais pique de fazer as coisas. Eu sou uma batalhadora para botar gente mais velha, que eu acho que deve ter muita gente dentro de casa aposentada, como é o meu caso, que é aposentada, que não está fazendo nada, se sentindo inútil, quando poderia entrar no Rotary e estar interagindo com a gente, porque pelo menos na parte financeira ele vai poder pagar a mensalidade, as coisas, e ajudar o jovem a trabalhar. O jovem trabalha e o velho financia. Essa é a minha cabeça, desculpem aí. Obrigada. Na sua cabeça, porque... Ô, Silvia, deixa eu te falar, eu vou estar na conferência da governadora Alexina ano que vem, viu? Pronto. Quero te dar um abraço, muito obrigado pela sua garra e pela sua vontade no seu depoimento. Obrigado. E queria aproveitar, Isabel, eu sei que já são 8 horas, né? A gente já está terminando aqui o nosso horário do webinário, mas não é só isso. Eu acho que tem uma reflexão para a gente fazer nessa jornada, que aquela questão do intercâmbio dentro do Rotary é muito importante, né? A gente tem dificuldade em aproximar as reuniões, né? Eu sou chair de Interact, é o meu 2º ano, não vou ser no próximo ano, graças a Deus, eu já vou passar para outra pessoa, porque cansa bastante, e vou fazer outras coisas, vou ser presidente do meu clube, mas assim, tem recomendações, né? Você tem que convidar os interactianos, tem que convidar os rotaractianos para participar das reuniões do Rotary e vice-versa. E os rotarianos também às vezes se queixam que não conhecem quem são os rotaractianos, que não conhecem quem são os interactianos. E a gente tem que trazer gente da comunidade, a gente tem que trazer os nossos familiares, mas também tem que tentar trazer pessoas, né? Por que não das nossas APAES? Por que não das nossas entidades que temos aí? Temos que nos preparar para isso. Mas tem um ponto, e vou citar aqui uma pesquisa que foi feita no nosso distrito aqui, 4.680, que o Genaro é ex-4.680, agora ele é 4.440. Foi feita uma pesquisa com os rotaractianos, perguntando para eles quantos deles queriam ir para o Rotary e não tinham recebido convite para ir para o Rotary. E olha, eu vou dizer para vocês, é grande o número, não vou citar aqui para não ficar feio, mas muitos rotaractianos não tinham recebido convite dos seus clubes para serem rotarianos.
Então, aí a gente fica buscando na cidade, fica buscando não sei aonde, fica buscando não sei aonde para se tornar rotariano e não vai perguntar, não vai convidar o rotaractiano para vir, né? Eu sei que vice-versa também acontece. Os rotaractianos também não querem ir para o Rotary por uma série de questões, né? Aí a gente vai ter várias opiniões, mas também quero deixar a minha contribuição aqui e agradecer pela presença de vocês todos. O Arthur está com a mão levantada. Obrigado. Boa noite, pessoal. Alguém vai falar mais alguma coisa? Antes? Ou sou eu? Tá. Bom, boa noite a todos, oficialmente, né? Estava aqui desde o começo da sala, mas meu nome é Arthur Sanches, eu sou uma pessoa branca, um homem branco, de cabelos curtos, barba comprida, ambos castanhos escuros, meus olhos também são castanhos escuros, e eu visto um agasalho verde com o símbolo da Nike ao centro, ao lado um distintivo Paul Harris, e ao lado desse distintivo um pin com 3 mãos representando a luta pela equidade de etnias, de raças. No meu fundo tem o mesmo símbolo, o mesmo fundo do Anderson, fundo escuro azul com a roda denteada atrás e o logo do Rotary e CDI Brasil ao lado. Eu gostaria de deixar uma questão a todos, né? Especialmente para o GD Flávio, e também contribuindo com o meu histórico, né, de rotaractiano. Eu fui rotaractiano por 10 anos no São Paulo Vila Formosa, onde a gente, apesar da longa carreira que a gente teve, né, nós tivemos 3 representantes distritais só do nosso clube, nós tivemos um presidente da Rotaract Brasil, ainda quando era Unir Brasil, e nós ainda não entramos, nenhum de nós, do nosso antigo Rotaract entrou no nosso Rotary, porém hoje quase todos somos rotarianos, de outros clubes. Isso acontece muito fácil pela relação também que é construída, como o Anderson bem dizia, a construção que é feita ao longo do tempo, né? A gente não se sentia à vontade no nosso Rotary e nós simplesmente gostamos tanto da ideia de Rotary, nós lemos, nosso hábito era ler manual, discutir em cima de manual, fazer questionamentos nacionais, internacionais sobre isso, e a gente não via esse mesmo apego, né, ao manual no nosso clube padrinho. Então a gente acabou indo para outros clubes e cada um acabou seguindo a sua vida. Então acho que a minha contribuição para o Rotaract é que os rotarianos, agora eu também nessa posição de rotariano, saibam como abraçar um rotaractiano, saibam como envolvê-lo e entender o porquê é que ele não gosta. Não basta só a gente falar, olha, o rotaractiano não gosta, né? Tem que dar alguma ferramenta, entender. Às vezes a gente resolve isso com um clube satélite, com preços mais baixos, né? Que geralmente os satélites têm um custo menor. Enfim, isso pode ser uma variedade de possibilidades aí que hoje a gente consegue resolver de uma maneira fácil. E aí, enganchando o questionamento, né? Só um complemento à fala do companheiro, do governador. Acho que a gente tem que sempre se pautar pelo manual, né? Eu acho que muito do Rotaract, da questão que foi trazida da juventude, é que muitas vezes o Rotaract lê o manual de procedimentos que muitos companheiros não leem. Até mesmo hoje dentro do Rotary, eu vejo que muitos companheiros não fazem a menor ideia do que está dentro do manual de procedimentos. Menor, mais distante ideia. E assim, e todos bradam por aí que são companheiros, com orgulho, etc, etc, etc. Mas aí quando a gente cobra algumas posturas, e a gente vê algumas posturas refletidas nas posições de pessoas como rotarianos, eu acho que nós como companheiros temos de estar conscientes sobre a necessidade de compreender qual a imagem pública que nós como pessoas estamos prestando do Rotary.
quando a gente convida alguém para participar de alguma ação, quando a gente contrata um fornecedor, né? Aqui no 4420 a gente tem muitas discussões sobre sustentabilidade. E uma das questões levantadas é: qual o fornecedor que você está contratando? Esse fornecedor é compatível com com os seus valores? Né? Então, a questão da sustentabilidade vai muito mais além da sua questão ambiental. Né? É a questão de: esta empresa, ela contrata de uma maneira responsável? Ela paga os seus funcionários de maneira responsável? Ela devolve à sociedade de maneira responsável? Né? Então, quando a gente fala sobre as nossas posturas, sobre cobranças de rotaractianos e de rotarianos, acho que a gente tem que ter em mente sempre isso. Né? Como é que a gente vai construir esse ecossistema de sustentabilidade para que a gente atinja diversidade, equidade e inclusão, sabendo do que está dentro do manual de procedimentos. Isso eu acho que facilita muito mais o nosso entendimento como pessoas rotarianas. Não adianta a gente ter um rotariano que, eventualmente, eu já vi isso, infelizmente, que nega a vacina, mas na outro lado ele está arrecadando para polio. Como é que a gente compreende esse tipo de postura, né? Então, um mínimo de coerência a gente tem que guardar com relação ao manual. Então, acho que era essa minha contribuição aqui com o debate. Muito obrigado a todos. Está com você, Janaro? Olá, boa noite. Bom, acho que eu não me apresentei, né? Meu nome é Janaro, eu sou o coordenador do Eixo de Educação e Pesquisa aqui do comitê. Eu sou um homem branco, com cabelos curtos castanhos, e uso óculos, tenho olhos castanhos também, uso óculos de armação redonda, e tô um fundo branco e uma camiseta azul marinho. Então, a minha contribuição é no sentido também, acho que no sentido de uma reflexão, de que a gente falou bastante sobre trazer as jovens para o Rotary, ou também essa relação em projetos. Gostei muito da fala da companheira Tamires, e eu queria levantar um ponto que eu vi muitas vezes acontecer, de rotaractianos que entram no Rotary, são convidados para entrar no Rotary e nunca deixam de ser rotaractianos. Eu acho que isso também é um ponto que a gente tem que discutir, de que os rotaractianos, eles se tornam rotarianos e algumas vezes continuam sendo percebidos dentro daquele Rotary Club como rotaractianos, e acabam assumindo sempre os mesmos cargos, sempre as mesmas funções, e muitas vezes, por exemplo, da minha experiência, eu estou na família rotária há uns 10 anos, e isso é um tempo considerável. Então, eu penso que, assim, quando eu entrei num Rotary Club, que eu vou ter a oportunidade de também colocar em prática todo esse conhecimento rotário que eu adquiri no Rotaract. Então, acho que a gente também precisa pensar em oportunidades para os nossos rotaractianos que entram num Rotary. Eu fui rotariano por algum tempo, só saí porque me mudei de cidade, mas eu queria deixar essa reflexão, assim, de que quando a gente consegue trazer os rotaractianos, quando a gente consegue engajar a juventude, a gente também tem que pensar nas oportunidades que a gente abre dentro dos nossos clubes. Muito obrigado. Vou passar por aqui. Aproveitando e complementando, Janaro, eu acho que é importante a gente pensar dentro dos nossos clubes como é que os nossos conselhos estão sendo formados. Será que esses novos associados com menos de 40 anos estão tendo a oportunidade de participar do conselho diretivo do clube, para terem efetivamente voz, né, nas decisões? E essa participação está bacana? Acho que vale a gente refletir sobre isso também, levar essa questão para o clube, né? Era isso. Vou deixar para você encerrar, Anderson, ou Beth, eu não sei se a Beth quer tomar a palavra.
Mas deixa eu só agradecer a todos aqui, tá? Obrigada pela participação, por estarem disponíveis, a Luana, principalmente, o governador Flávio, quem eu convidei pessoalmente. Obrigada Olha, pela... antes de, não sei quem é que vai encerrar, mas eu quero só fazer um agradecimento, mais uma vez, ao time de educação. Eu sei que não é fácil vocês, todo mês, terem buscarem um tema, se reunirem tendo as atividades da família, a atividade da escola, o Rotary de vocês, ou o Rotaract, ou o trabalho de vocês, mais as coisas que vocês têm que fazer no distrito, que eu sei que vocês todos são líderes do distrito, mais as coisas nacionais. Ainda tem o voluntariado de estarem num comitê nacional, num eixo, para produzir uma coisa que é benéfica para todos os distritos e que a gente está começando a medir. Quero dizer para vocês que eu estive, na segunda passada, em uma reunião com o RI, com a nossa ex-vice-presidente Valerie Wolfer, com todo o time da Força Tarefa, apresentando o nosso comitê nacional, apresentando a nossa missão, a nossa visão, cada distrito que faz parte, a quantidade de pessoas, quais são os nossos propósitos, aonde nós queremos chegar. Quero dizer da satisfação que eles receberam, o pequeno caminho que nós trilhamos até agora, que nós somos pioneiros no mundo, que nós estamos sendo observados, que eles estão olhando com bons olhos, que vocês não desistam, que vocês convidem outras pessoas, líderes distritais, para se juntarem, porque os nossos coordenadores, Genaro, Arthur, que está aqui, Anaídes, que está aqui, Luciene, que estava aqui, não está mais, Fabiane, Regina, Felipe Bento, Denise, Fred. É difícil a gente tocar sozinho. A gente precisa de pessoas, a gente precisa de vocês. A gente precisa das pessoas que estão inscritas no comitê, dos presidentes de comissões distritais, engajados e trabalhando nos seus distritos, replicando os materiais. Está lindo de ver o trabalho. E digo para vocês, outros países vão querer replicar este modelo. Então vamos adiante, vamos com muito amor no coração, vamos com muita paixão, com muita honestidade, com muita coragem, com muita integridade, que é o que a nossa instituição pede, abraçando todo mundo, sem deixar ninguém para trás nas nossas comunidades. Isso é muito importante, abertos a aprender cada vez mais, tá? Por último, pessoal, vamos entregar o mês de outubro, vamos começar o mês de novembro, nos preparando para o tema muito importante, para falarmos sobre raça, para falarmos sobre o mês da consciência negra, para falarmos da população. Estamos num país com mais de 50% da população que é de pessoas pretas. Vamos trabalhar para construir um webinar contando quais são as importâncias da ancestralidade, o que nós... Bom, vocês é que vão montar o webinário, né? Não sou eu aqui que vou dizer o que vocês vão falar. Mas o tema vai ser esse. Eu não sei quem é que vão ser os curadores do webinário, mas temos aí o Wakanda no Rotaract para ajudar também. Temos uma série de ONGs no Brasil que também podem vir. E adianto a vocês que em dezembro vamos encerrar na primeira quinzena com a participação da ONU num grande webinário na primeira quinzena de dezembro, falando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030, em que o Rotary é signatário junto com 193 países deste Pacto Global. Tá? Palmas para vocês, muito obrigado, um beijo no coração e encerramento.
Muito obrigado por tudo. Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite. Podemos Boa encerrar noite, a pessoal. gravação? Muito obrigada. Boa noite. Agradecer a Isabel e a Elizabeth pela curadoria desse mês. Foi excelente, como sempre. E fiquem atentos para as informações do nosso webinário do mês que vem. Muito obrigado pela presença de todos, todas, todes. Comitê Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil, do Rotary Internacional. Para mais conteúdos, siga-nos. Procure por CDEI Brasil nas mídias sociais.